No vídeo de hoje nós vamos estar mostrando quais eram os itens mais vendidos quando a loja abriu há 30 anos atrás e também quais são os itens mais vendidos em quantidade hoje nas nossas lojas. Então, como foi dito anteriormente, a loja começou dentro do escritório de contabilidade. E aí então se vendia mais essa parte de material de escritório. Para exemplificar, o pessoal vinha, então a gente vendia o recibo sem canhoto, recibo com cópia, recibo de aluguel, o RPA, recibo de pagamento autônomo. Então, isso eram itens que nós comercializávamos. Além do carbono, surgiu então mais adiante o suprimento de informática. Então, esse disquete aqui foi o primeiro disquete e ele é de papelão. Depois surgiram outros, mas esse aqui então foi o começo da parte de informática. E uma outra coisa interessante, a fita para máquina de escrever, fita para máquina de calcular, também se vendia bastante na época. Então, partindo para o material escolar, então os cadernos, caderno de caligrafia, caderno de desenho, caderno com linhas, então isso foi assim o início da parte de material escolar. E esses plásticos aqui então eram usados para encapar cadernos e livros. Então tinha várias cores, várias estampas. E para finalizar, refil isso já era uma máquina de calcular mais sofisticada para a época. Ela vinha com o rolete entintado, então não tinha fita, mas tinha o rolete. Então esses são, em resumo, esses itens que nós começamos a vender e deu certo, que depois se agregou então brinquedos e por aí vai. Eu não posso esquecer que esses produtos aqui foram os primeiros da linha de brinquedos que a gente começou. Então começamos com os brinquedos pedagógicos. Este aqui, aprendendo o alfabeto. Então dominó do alfabeto e dominó de multiplicação e ainda o dominó de divisão. Então esses três assim foi o início da parte de brinquedos pedagógicos. Mais adiante então veio, como vocês podem ver, essa outra linha que está nas estantes, prateleiras. Então começamos pelo brinquedo pedagógico e depois se agregou outros brinquedos mais. Então hoje os itens mais vendidos são um tanto curiosos, né? Sempre lembrando que eu vou estar falando em termos de quantidade, não valor. Então, em primeiro lugar na nossa lista é a borracha Merkur. Então, é o item mais vendido. Depois, quase empatando, são as canetas. Tanto a caneta Bic quanto a Compactor, sempre na cor azul. Também o lápis preto número 2, tá? Que é esse aqui mesmo, sextavado. Também destaca texto, mas o amarelo. Hoje tem uma infinidade de destaca textos de cores, enfim, mas o amarelo então é o campeão de vendas. Cola. A cola tenaz, então, é um dos itens mais vendidos aqui na loja. Então, até agora foram praticamente itens escolares, né?
Mas a gente agora começa também a entrar nos materiais de escritório, né? A cola quente, tanto a fina quanto a grossa. Bobina térmica também está entre os itens então mais vendidos, justamente hoje pela questão das maquininhas de cartão de crédito, tá? Outro item são os envelopes plásticos com 4 furos, mas o fininho. Papel pardo em metro. As pastas suspensas. E currículo. Muitos devem achar curioso, mas currículo, se hoje em dia é tudo, tu pode fazer por e-mail, pode cadastrar, mas o currículo ainda está em termos de quantidade, um dos itens mais vendidos. Olhando todos esses itens, nos fez pensar em alguns itens que tiveram uma evolução, né? Outros que a gente acaba praticamente não vendendo mais, que tiveram adaptações. Então, se vocês também quiserem ver a evolução de alguns itens, comentem aqui, para que a gente também possa estar mostrando como alguns desses itens foram se modificando ao longo do tempo. E também olhar tudo isso nos fez pensar, bom, se em 30 anos mudou tanta coisa, né? Tanta coisa, mas daqui a pouco tem alguns que permanecem. Mas aí a gente também deu uma viajada e ficou pensando, bom, e como será daqui a 30 anos, né? Então, será que vai mudar? Será que não vai mudar? Como que vai ser? Então, também é muito bom a gente estar tendo esse acervo e estar podendo olhar para a nossa história, para estar pensando o presente e também imaginando o futuro, o que nos espera daqui a mais 30 anos de Lojas Vespa.